Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, segundo escreveu Mateus, capítulo 14, a partir do verso de número 22. Amém? Todos encontraram? E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir a ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Você pode curvar sua fronte, vamos falar com o Senhor. Bendito Deus e Pai, diante de tua presença, Senhor, nessa noite, queremos apresentar o nosso coração a ti, Senhor. Deus, fala conosco. Carecemos, ó Deus querido, de ouvir, Senhor, a sua voz. Eu sei, ó Deus querido, que quando tu fala, ó Deus querido, aos nossos corações, tu nos dá, Senhor, uma palavra de ordem, ó Deus. E é por essa palavra de ordem que nós aguardamos nessa noite, Deus. Nós choramos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, o pastor Roberto me convidou na quarta-feira para poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem colocado em nossos corações. E o interessante é que essa mensagem ela começou a nascer na própria quarta-feira. E na quarta-feira pela manhã, eu estava saindo para o meu trabalho, estava indo eu e minha esposa, a gente trabalha juntos, né? Eu ainda sou contratado de uma empresa, mas também tem um negócio que a gente adquiriu há pouco tempo. E nós fomos para o nosso trabalho. Só que, como a gente sempre de costume, a gente faz, levantamos pela manhã e aí fizemos uma oração antes de sair de casa para entregar, né, a nosso dia, os nossos afazeres ao Senhor. E eu me lembro que ela abriu a Bíblia dela no Salmo de número 121, né, antes da gente orar. Salmo muito conhecido nosso. Eleva os meus olhos para o monte, né? De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. Dos céus, do Senhor que fez os céus e a terra. É assim que diz a palavra de Deus. E aí, naquele momento, por que eu estou relatando isso para vocês? Porque foi um dia muito duro para mim. Foi um dia que eu tinha que tomar algumas decisões, um dia que eu tinha que realizar algumas coisas. E eu já estava vindo de uma semana anterior, que também estava, que eu tive muita tarefa a fazer, que eu tive muitas decisões a serem tomadas, muita coisa que estava chegando, pesando sobre os meus ombros, e eu confesso aos irmãos que eu estava meio até saturado e cansado naquele dia, naquela manhã que eu levantei na quarta-feira. E aí ela leu essa mensagem, vou ser muito sincero para vocês, a mensagem de primeiro momento não me disse nada, né? Isso acontece conosco, não é verdade? Às vezes um texto bíblico que a gente lê, às vezes uma palavra dada por um irmão em Cristo, ou algo que foi compartilhado conosco, às vezes num primeiro momento não quer dizer nada, né? E eu fui trabalhar. Cheguei lá no nosso trabalho, ela subiu, eu fiquei dentro do carro, por incrível que pareça, eu cochilei dentro do carro. Eu acho que eu tirei um cochilo de uns 20 minutos. Recostei minha cabeça e comecei a falar com o Senhor ali. Falei: Senhor, fala comigo. Fala comigo. Senhor, fala comigo. E eu já vinha nessa busca de pedir para o Senhor falar comigo já há um tempo. Eu falei: Senhor, eu preciso tomar tanta decisão. Tem tanta coisa que eu preciso resolver.
E eu vou ser muito sincero, eu não sei nem qual o caminho que eu tenho que tomar. E eu repeti para Deus, Senhor, fala comigo. E eu fiquei com a minha cabeça recostada ali no banco do carro. Cochilei 20 minutos, porque a gente chegou, era 8 horas da manhã na empresa, e quando eu subi já era 8h25. Meu telefone estava no silencioso, aí depois quando eu despertei, eu olhei no telefone, mensagem dela, perguntando onde eu estava. Deve ter pensado assim, o homem foi arrebatado, não é possível. E eu subi. Subi até minha sala, e chegando na minha sala, abri o meu computador. Nós temos lá uma ferramenta de comunicação interna, que a gente consegue falar com algumas unidades da nossa empresa aqui no Rio. E aí uma serva de Deus, lá de Itaperuna, o pastor Roberto conhece bem Itaperuna, né? Também conheço uma turma boa lá de Itaperuna, uma serva de Deus lá em Itaperuna, tinha no perfil dessa ferramenta dela a seguinte frase: não te mandei eu, ser forte e tenha bom ânimo. E aí eu peguei e digitei ali naquela mensagem para ela assim, falei assim, olha, te agradeço por essa palavra. E ela falou da seguinte forma, Deus te abençoe. E eu comecei a trabalhar aquele dia. Parece que veio uma força, sabe? Eu comecei a trabalhar e animado, resolvendo as coisas, tomando as decisões que eu tinha que tomar. E foi um dia até bem produtivo. E aí quando eu estava vindo para cá, para a igreja, eu peguei meu carro para vir para a igreja na quarta-feira, e eu chegando até aqui esse lugar, eu fiz a seguinte pergunta para mim. Eu falei assim, nossa, eu acordei hoje tão prostrado, tão desanimado, tão sem esperança. O que aconteceu? Eu fiz essa seguinte pergunta, o que houve? O que aconteceu? E aí aquela coisa dentro do meu coração falou assim, rapaz, o Senhor falou contigo nesse dia e te deu uma palavra de ordem. O Senhor falou contigo e te deu uma palavra de ordem. Foi isso que aconteceu. E aí eu cheguei aqui na igreja de noite, né, com o coração até muito diferente da maneira com que acordei. Passado essa experiência de ter Deus falando comigo, me dando uma palavra de ordem. E é basicamente sobre isso que eu queria meditar com vocês aqui nessa noite. É a respeito da característica de um Deus que fala, de um Deus que se comunica com seus filhos, de um Deus que fala com o seu povo e que, acima de tudo, de um Deus que dá palavra de ordem muitas das vezes. Você crê assim, amém? É sobre isso que Deus colocou no meu coração para eu repartir com vocês aqui nessa noite. Sabe, às vezes eu paro para pensar, como é que a gente deixa isso passar tão despercebido de nós mesmos? Como é que eu deixo isso, como que a gente para às vezes e não consegue perceber que nós temos um Deus que Ele tem a capacidade de se comunicar e de falar a sua vontade para o meu coração e para o seu coração. E aí, muitas das vezes, a gente também percebe algumas pessoas órfãs de ouvir a voz de Deus. Ou quando ouvem a voz de Deus, não entendem que é a voz de Deus. Foi o que aconteceu comigo. Ao mesmo tempo que eu recebi uma mensagem de Deus, ao mesmo tempo que eu recebi uma palavra de ordem da parte do Senhor, no final da tarde eu estava me perguntando, gente, o que aconteceu? O que houve para que o meu estado de ânimo, o meu estado físico até mesmo pudesse mudar? Deus havia falado comigo. E quando eu penso nessa característica de Deus falando, ou nessa necessidade, melhor dizendo, de Deus falar, porque Deus sente necessidade de falar, você crê assim, amém? Deus sente necessidade de falar. Deus tem necessidade de falar com o seu povo. Deus tem necessidade de falar com seus filhos. E quando nós pensamos nisso, quando eu começo a pensar nisso, algumas perguntas elas começam a brotar no meu coração. E a primeira pergunta que começa a brotar é a seguinte: como é que Deus fala ou como é que Deus falou? É uma resposta muito simples, né? Apóstolo Paulo, em Romanos
capítulo 1, verso de número 20 e 21, se não me falha a memória, ele diz que no princípio Deus ele falou através das coisas criadas, né? Colocou, na verdade, a sua personalidade, colocou a sua divindade, revelou a sua personalidade, a sua divindade nas coisas criadas, mas o homem não entendeu isso. Então, a partir daí, a gente percebe o quanto Deus tem necessidade de se revelar ao homem. E se no passado Deus falou através das coisas criadas, também falou através dos profetas, também falou através de Jesus, que foi a expressão dele aqui na terra. Não é? Então é assim que Deus fala. É dessa maneira que Deus fala. Dallas Willard também fala uma coisa muito interessante. A principal maneira que Deus fala conosco através dos nossos sentimentos e pensamentos, que são nossos, mas não tiveram origem em nós. Essa é uma outra forma de Deus falar também. Sabe aquela sensação, ou aquele sentimento que você e eu temos, né? De às vezes estar andando num caminho que nós não devemos andar, de estar passando ou realizando algo que a gente não deveria realizar. E aquele sentimento bate dentro do meu coração, do seu coração, e aí você fala assim, eu acho que eu não deveria falar isso. Sabe, esse sentimento, apesar de ser seu, apesar de ser meu, mas ele não foi originado em mim mesmo, foi Deus colocando dentro de mim e de você, para que a gente não andasse fora da vontade dele. Amém? Essa é uma maneira também de Deus falar. Essa é uma maneira de Deus se comunicar. Agora, por que Deus fala? Essa é uma outra pergunta que veio ao meu coração. Quando eu comecei a pensar nisso. Por que Deus fala? A primeira resposta que eu tenho, o porquê Deus fala, eu já te disse antes. Porque Deus precisa se revelar aos seus filhos. Não é dessa forma? E quando alguém quer se revelar a uma outra pessoa, é porque ela quer ter o quê? Intimidade. E Deus, quando Ele se revela a nós, é porque Ele quer ter intimidade conosco. Ele quer mostrar as suas características, Ele quer mostrar o seu caráter, Ele quer mostrar quem Ele de fato é, para que eu possa entender quem Ele é. É assim que Deus faz. E eu fico pensando como tem gente que às vezes ainda não conhece a Deus, o básico de Deus, vamos dizer assim. Há um tempo atrás eu reparti isso com os meninos, né, que a gente dá aula lá para os jovens. Nós perdemos, há um tempo atrás, a minha tia, e aí a gente numa conversa de família, dentro de casa, né, e aí a minha mãe comentando acerca de alguns comportamentos de um primo nosso, de um tio, e que parece que chegou num estágio de não mais crer em Deus, porque às vezes a perda de alguém, às vezes a tribulação por onde a gente passa, às vezes uma tempestade que a gente às vezes atravessa, isso eu sei que pode minar um pouco a nossa fé. Essa é uma condição humana nossa, né? Mas a gente não pode deixar de crer que Deus é Senhor, e Ele é dono de tudo, e Deus que tem a palavra de ordem, no momento certo, na hora certa. E aí a minha mãe estava relatando de uma pessoa que falou assim, olha, eu não acho que não vale a pena nem mais orar, porque eu não acredito que Deus pode fazer. E eu falei uma palavra na hora que depois essa palavra ficou batendo no meu coração semanas e semanas. Eu falei assim, olha, isso é postura de quem não conhece a Deus, ou nunca conheceu a Deus. Só que Deus, Ele quer se revelar para nós. E é por isso que Ele fala. É por isso que Ele fala hoje, é por isso que Ele falou no passado e é por isso que Ele vai continuar falando. O porquê Deus fala também? Para revelar a sua vontade.
Essa é a razão pela qual Deus fala também. Você quer andar na vontade de Deus? Você quer fazer aquilo que Deus quer que você faça? Aquilo que Ele quer que você faça? Ande na vontade de Deus e procure saber qual é a vontade dEle. Irmãos, eu tenho aprendido isso de maneira muito interessante. Eu já comentei aqui algumas vezes que eu fui criado, né, no lar evangélico. Minha mãe me levou para a igreja desde pequeno. E eu me lembro que a gente frequentou a escola dominical. Essa foi a minha vida. Foi dentro da igreja. Dentro da igreja. Né? Claro que tem aqueles momentos de quando você chega, fica um pouco mais jovem, né? Você resolve dar uma passeada lá fora, depois volta de novo, né? Ainda mais quando você vai chegando aos 20 anos. Mas o fato é que eu fui criado dentro da igreja, o fato é que eu conheço o Senhor, o fato é que Deus, ele sempre foi alguém com quem eu tive comunhão. Mas tem uma coisa também que eu sempre falei, eu falo quando eu tenho a oportunidade de dizer, eu sempre tive uma grande dificuldade de querer entender qual é a vontade de Deus para a minha vida. E que a vontade de Deus, ela tem que ser nas mínimas coisas da nossa vida. É na escolha, às vezes, de uma compra de uma casa, é na escolha de procurar um novo emprego, é numa escolha de buscar uma oportunidade em outro lugar. A gente tem que entender a vontade de Deus. Eu fui surpreendido uma vez com uma pessoa, isso já vai fazer quase um ano, em setembro do ano passado. Um homem, servo de Deus, que eu fui negociar com ele lá em Angra dos Reis. E Cláudio, o nome dele, irmão Cláudio. E uma pessoa com quem eu não tenho tido muito contato, mas eu tenho aprendido muita coisa com ele. E ele ia tomar uma de nossas empresas lá, né? Na verdade, ele ia assumir. E aí eu fui até esse lugar para conversar com esse homem. Um homem bem formado, administrador. E aí passamos a oportunidade de negócio para ele. Ele olhou para a gente estava sentado naquele shopping Piratas, lá em Angra dos Reis, quem conhece. Ele virou para a gente e falou assim, olha, estava eu e mais o meu chefe. Ele virou assim, ó, muito bom a oportunidade, mas eu vou consultar o meu pai. Me dê 2 semanas. Eu vou ser muito sincero, eu achei aquilo muito estranho. Não é normal, não é comum. Uma pessoa, né? Você no ambiente de trabalho, no ambiente de negócio, a pessoa virar para você e falar assim, olha, eu vou consultar o Senhor, vou consultar o meu pai. E ele pediu 2 semanas. Depois, ao final de 2 semanas, ele falou assim, olha, eu vou entrar no negócio, porque o meu pai autorizou que eu entrasse. Isso não é evangelho da prosperidade não, tá, irmãos? Mas o fato é que o homem pegou uma empresa com 15 mil de faturamento e hoje fatura 50. Quando a gente anda ou entende a vontade de Deus, nós andamos por caminhos excelentes. E Deus, quando fala, a principal razão também pela qual Ele fala, é para poder falar da vontade dEle para mim e para você. Essa é a principal razão. A outra razão pela qual Deus fala, e é nessa que eu quero me ater com vocês nessa noite, é para trazer transformação à nossa vida. Essa é a outra razão pela qual Deus fala. Toda manifestação de Deus, todas as vezes que Deus fala ao meu coração, todas as vezes que Deus fala ao seu coração, é porque Ele quer que a gente se transforme, Ele quer que a gente tenha uma mudança de vida, Ele quer que a gente mude a rota da nossa vida e converja para a vontade dEle. É para a transformação da minha vida e da sua vida. Essa é a razão pela qual, na minha opinião, é a razão principal pela qual Deus fala. Para que a minha vida e a sua vida seja transformada. Agora tem uma outra pergunta. E por que eu não escuto a voz de Deus? O que me leva a não ouvir a voz de Deus? Ou o que me leva a não entender
o chamado ou a ordem de Deus? O que me leva? Eu te dou duas razões, duas respostas para essa pergunta. A primeira resposta que eu te dou, por causa do nosso senso de independência de Deus. Amém? O nosso senso de independência. Você sabe o que é o senso de independência de Deus? É não querer se prostrar diante de Deus. É não querer se submeter ao senhorio de Deus. Essa é a primeira razão pela qual a gente às vezes não consegue ouvir a voz de Deus. E nós somos dotados desse senso de independência. Né? É como aquela canção que às vezes canta, eu sou péssimo para cantar e nem me atrevo a cantar, porque eu posso espantar essa igreja toda. Mas tem uma canção que fala que quando a gente, se não me falha a memória, a letra, né? A Rosa pode até me ajudar, mas parece que chega um momento da nossa caminhada, a gente sente uma vontade de crescer, não é isso? E aí se tornar independente, não é mais ou menos assim a letra? Então, isso acontece comigo e com você também na nossa caminhada cristã. E por conta disso, a gente deixa de ouvir a voz de Deus. Esse senso de realizar as coisas sem estar debaixo da vontade de Deus. Esse senso de querer fazer sem estar sendo direcionado por Deus, faz com que a gente deixe de ouvir a vontade de Deus, a voz de Deus. E, consequentemente, a sua vontade. E eu tenho um exemplo na Bíblia disso. Jacó. Jacó é um exemplo claro para a gente sobre isso. Quando você começa a olhar a história de Jacó, e você começa a folhear a Bíblia, para poder entender um pouco da história de Jacó, um camarada que engana o seu irmão para comprar o seu direito de primogênito, né? Ele enganou Esaú. Depois se junta com a sua mãe e faz lá, me perdoe um termo, faz uma maracutaia os dois para poder enganar Isaac e Esaú, para que Jacó fosse abençoado no lugar de Esaú, não é? Não foi isso? Um homem que enganou o irmão, depois engana o pai. E aí chega um momento de temor, de aflição que Jacó passa. Quando Esaú descobre que ele havia enganado, né, e você conhece bem a história, né, Isaac pede para, eu vou te abençoar, chama Esaú, vem cá meu filho, eu vou te abençoar, mas eu preciso que você vá até o campo, casse um animal, traga para cá, faça um cozido, e após eu comer esse cozido eu vou te abençoar. Rebeca escuta isso, se junta com Jacó, fala assim, olha, vamos fazer o seguinte, o seu pai falou assim para Esaú, você traz lá um cabrito, um cordeiro, eu vou fazer um cozido, e a gente vai chegar, vai enganar o seu pai. E Jacó fala da seguinte forma, tá bom, mas meu irmão é peludo. Não, tá tudo tramado, tá tudo resolvido, eu vou colocar você uma roupa com peles de animal, e ele vai pensar que exatamente é Esaú. E assim é feito. E aí ele chega diante do seu pai com aquele cozido. O pai pede para poder chegar perto, passa a mão sobre o seu braço, olha, o corpo é de Esaú, muito embora a voz seja de Jacó. Ou seja, engana o seu pai. É abençoado. Logo depois, quando vem Esaú, e aí fala assim, papai, está aqui, ó, o guisado que você pediu. Mas eu já te abençoei. E aí Esaú dá um grito dentro de casa, meu Deus, o meu irmão me enganou mais uma vez. Como Isaac estava próximo de morrer, estava próximo para morrer, né? Esaú vira para Jacó, sabe, papai, está velho, hein? Depois que ele morrer, eu vou matar você. E aí ele foge, por instrução da sua mãe, para a casa do seu tio,
lá, ele é enganado pelo seu tio, né? Uma hora que você engana todo mundo, uma hora você também é enganado. Ele é enganado por seu tio, teve que trabalhar 14 anos por Raquel, mas enriqueceu no lugar, enriqueceu, e chega um momento que ele resolve voltar para sua terra. Sua mãe havia morrido, seu pai havia morrido, ele resolve voltar, e é aí que começa uma história de transformação na vida de Jacó. E isso está registrado, sabe aonde? Lá em Gênesis capítulo 32, verso de número 22. Você não precisa abrir não, mas eu vou abrir até para me auxiliar. É quando Jacó vai passar o val de Jaboque. É o momento que ele tem um encontro com Deus. E aí, muito embora o que a gente vê relatado aqui nesse trecho bíblico, que a gente vê relatado como uma luta corporal, mas na verdade foi muito mais do que uma luta corporal. Jacó travou um diálogo com o anjo. Não é assim que a Bíblia está registrando? Eu vou ler para você. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos, e passou o val do Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó, ou seja, o enganador. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens prevaleceste. Irmãos, isso é um diálogo, é uma conversa entre um homem que sempre buscou ser abençoado, entre um homem que sempre buscou receber bênção, receber dádivas, receber coisas, e por causa disso ele enganou a muitos. Mas chega um momento em que ele tem um confronto direto com o Senhor. E nesse momento de conversa, de diálogo com o Senhor, ele se sente obrigado a dizer quem ele é. Quem ele é. Não é assim que está registrado? Quando o anjo percebe que não prevalecia, ele pergunta: olha só, rapaz, deixa eu ir embora, deixa eu subir, deixa eu ir. E aí Jacó faz praticamente uma súplica: olha, eu não vou te deixar ir enquanto não me abençoares. Enquanto não me abençoares, eu não vou deixar ir. Mas, Alexandre, onde é que está o senso de independência de Jacó? Antes do nascimento dele, havia uma promessa sobre a vida dele mesmo. Isaac ora, pede ao Senhor, a sua esposa era estéril, e ela é engravida, e eles recebem uma mensagem que o maior ou o mais velho serviria o menor. Existia uma promessa sobre a vida de Jacó. Não seria mais fácil ele esperar a promessa se cumprir? Não seria mais fácil ele deixar Deus conduzir? Não seria mais fácil? Não precisaria ter enganado ninguém, não precisaria ter ultrapassado, não precisaria ter feito nada do que ele fez, porque havia uma promessa sobre a vida dele. Mas o senso de independência, de querer realizar com as suas próprias mãos, fez ele cometer uma porção de bobagens. Fez ele cometer uma porção de bobagem. Mas chega um momento em que ele tem um confronto com o anjo, que ele pede para ser abençoado, é a mesma coisa que o anjo falasse assim: olha, não, peraí, você ainda não está pronto para poder receber a bênção. Me diz primeiro quem é você. Eu sou enganador. Isso às vezes se parece conosco, né? A Bíblia Sagrada, eu costumo dizer que ela tem umas particularidades interessantes.
Por exemplo, os personagens da Bíblia que a gente lê, eles muitas das vezes, eles são eles e são nós. Né? Jacó é Jacó e eu também sou Jacó. Eu posso também enganar. Não é isso? Não é? Eu posso também mandar matar o meu soldado, como Davi fez. Não é assim? Eu posso também negar ao meu Senhor. Por que eu posso fazer isso? Por causa da minha condição humana. A despeito de qualquer experiência, a despeito de qualquer coisa, mas eu posso cometer essas coisas por causa da minha condição humana. E aí, às vezes, quando eu vejo Jacó, poderia ser muito bem eu também, buscando a bênção de Deus, e Deus falando assim, camarada, não é a hora. Senhor, abençoa o meu casamento. Não, eu não posso abençoar o seu casamento sem antes transformar você. Eu não posso mudar o seu relacionamento sem antes eu não mudar você. Deus me deu um emprego melhor, eu quero ganhar mais. Não posso. Eu não posso te dar um emprego melhor, eu não posso fazer com que você ganhe melhor ou mais, sem antes eu não mudar você. Porque você é indolente, é preguiçoso, não obedece o teu patrão. Não é assim? Mas antes, eu preciso mudar você, por isso eu preciso que você diga quem você é. E foi o que aconteceu com Jacó. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ninguém que entre num diálogo com Deus, ninguém que entre numa batalha com Deus, sai da mesma forma. Ninguém. 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 Ninguém que entra em diálogo com Deus, ninguém que entra numa batalha com Deus, sai da mesma forma. A outra razão pela qual a gente não consegue ouvir a voz de Deus é por causa da nossa condição humana. Vocês já pararam para pensar o quanto às vezes nós somos estáveis? Às vezes a gente está cheio de fé, a gente está feliz, vem para a igreja no domingo, levanta a mão, dá glória a Deus, e aí quando chega na segunda-feira a gente está prostrado, caído. Ai, meu Deus, eu não sei o que vai ser de mim. Fala comigo, meu Deus. Igual eu na quarta-feira passada. Cansado, exausto. Isso é a nossa condição humana. Às vezes eu creio que Deus vai abrir a porta e às vezes eu perdi a fé e acho que Ele não vai abrir a porta. O texto que eu falei para vocês é da irmãzinha que botou lá no comunicador interno dela lá, de Josué, ser forte, esforça-te, tenha um bom ânimo. Vocês acham que Deus falou isso à toa para ele? Vamos lá, era uma palavra de ânimo. Vocês não concordam comigo? Era uma palavra de ânimo. Moisés havia morrido, tinha acabado de morrer. Tinha um desafio enorme à frente de Josué. Que desafio era esse? Ele estava às vésperas de tomar a terra, de entrar na terra prometida. Precisava conduzir todo o povo para a terra prometida. Era um desafio enorme. Irmãos, até eu iria ficar cansado e prostrado. Mas de repente, Deus, que é um Deus que fala e tem necessidade de se comunicar aos seus filhos, dá uma palavra de ordem para ele e fala da seguinte forma: olha, tenha força e bom ânimo, esforça-te. E tenha bom ânimo, porque eu sou contigo. Se você olhar o currículo desse homem, você, meu Deus, mas por que um homem como esse iria ficar desse jeito? Josué derrotou os amalequitas, foi encarregado de cuidar do tabernáculo, foi enviado com os espias, e diga-se de passagem que quando retornou trouxe um relatório melhor do que os outros que foram.
e foi feito sucessor de Moisés. Mas às vezes a nossa condição humana faz com que a gente se prostre. Alguns estudiosos da condição humana, eles fazem a seguinte pergunta: será que isso é defeito de fábrica ou é posterior? Eu acredito que seja posterior. Né? Depois da queda do homem, é posterior. A gente perde a referência de Deus, a gente perde a intimidade com Deus. Qualquer coisa às vezes abala a nossa fé, qualquer coisa às vezes abala nossas estruturas, mas Deus, Ele fala e nos dá uma palavra de ordem. E é essa palavra de ordem que Deus está falando aqui hoje. Mas Alexandre, o que tem isso tudo a ver com o que você leu hoje no início? Que é o Evangelho de Mateus capítulo 14, versos de número 22 e 31. Eu vou ler de novo para você o texto. A gente tem um texto aqui muito interessante. E Deus falou umas coisas muito interessantes ao meu coração acerca disso. Eu vou ler novamente. Logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Esse episódio ele aconteceu após a primeira multiplicação dos peixes. Né? Os discípulos tinham visto Jesus multiplicar os pães e os peixes. Então, Jesus havia feito um milagre, o povo estava alegre, sorridente, como diz o pastor Roberto, né? Alegre, contente, sorridente. E Jesus vira para aquele povo e fala assim, olha, para os discípulos, fala assim, olha, agora faz o seguinte, vá para o outro lado do lago. E despedida da multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma. Imagina você que situação. Você está em alto mar, dentro do barco, e de repente você vê um homem caminhando em sua direção sobre as águas. Acho que tem gente aqui dentro que talvez teria até infarto. Não é? Aí minha irmã ali está falando que ela sairia ia correr sobre o mar também, né? Tem gente que ia desmaiar de medo. Não é uma coisa comum de se ver. E Jesus, porém, lhes falou logo dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Olha Pedro aí, corajoso a beça, né? Eu acho interessante aqui nessa parte aqui, é que você vê um homem cheio de medo, né? Apavorado, mas ao mesmo tempo lúcido, o que não é comum. Você conseguir conciliar pavor, medo e lucidez. Mas Pedro ele foi lúcido nesse momento. E aí ele vira para o Senhor e fala, Senhor, se é tu, manda eu ir. Dá a sua palavra de ordem. Manda eu ir até contigo. Né? Pedro, apesar de pôr um pé atrás, né? Senhor, será que és tu mesmo? E a gente às vezes é dessa forma. Às vezes a gente quer ver Deus fazer as maravilhas ou realizar um milagre em nossa vida. Senhor, será que é? Deus, é tu mesmo que está falando? É a sua voz mesmo, né? E aí você quer inclusive tirar a prova real. Não é? E Pedro, nesse momento de pavor, ele teve essa lucidez. E ele disse, vem! E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pequena fé. Ele ainda andou um pouco sobre as águas. Mas ao olhar a circunstância, ele começou a vacilar e começou a afundar. E aí Jesus fala uma coisa que havia repetido para os seus discípulos algumas vezes. Homem de pequena fé.
Não está falando de quantidade, não. Mas está falando de qualidade. Era uma fé que precisava ser desenvolvida. Era uma fé que precisava de um pouco mais de experiência. Era uma fé que talvez precisasse de um pouco mais de vivência. Era disso que Jesus estava falando. Mas o que Deus colocou no meu coração, irmãos, que pode retratar um pouco a respeito disso que eu venho falando com vocês até aqui agora? Primeiro, que Deus ele tem necessidade de falar, de se comunicar. Segundo, quando ele fala, ele dá uma palavra de ordem. É uma verdade. Deus, quando falou comigo na quarta-feira, ele me deu uma palavra de ordem. Sai dessa prostração. Tenha força. Tenha ânimo. Foi essa palavra que Deus falou comigo. O que esse texto que eu acabei de ler aqui, ele quer dizer sobre a nossa condição humana. De às vezes a gente está forte, às vezes a gente está fraco. Às vezes eu estou crendo muito, às vezes o pastor Roberto me chama, olha, eu quero que você faça isso aqui na igreja, e eu, conta comigo, amanhã já não conta mais comigo. O que esse texto, ele quer falar para o meu coração? Ele quer falar 4 coisas, que eu queria que você guardasse muito bem hoje, nessa noite. Que 4 coisas são essas? Existe um processo para que possamos nos libertar da nossa condição humana, que está expresso aqui, nesse texto. A primeira é a súplica. A segunda, o chamado. A terceira, a resposta. E quarta e última, a experiência. A súplica, o chamado, a resposta e a experiência. Quando Jesus está caminhando sobre o mar, que a turma fica apavorada, inclusive Pedro, o que Pedro fala com Jesus? Senhor, se és tu mesmo, manda. Dê uma palavra para que eu possa ir a ter contigo. Não é isso? O que isso nos parece, irmãos? Isso nos parece uma súplica. Não nos parece uma súplica? É a mesma coisa que Pedro, ele estivesse falando da seguinte forma: Senhor, eu estou num momento de confusão, de temor, eu estou aterrorizado, mas se és tu, Senhor, dê uma palavra de ordem para que eu possa ir até ti. Se és tu. E aí você pode trocar isso que eu falei aqui por que você quiser. Pedro falou, Senhor, eu estou com medo, estou apavorado. E você pode dizer, Senhor, eu estou descrente. Senhor, eu estou sem fé. Senhor, eu estou depressivo, Senhor. Senhor, eu estou abalado com as coisas que eu estou vivendo. Senhor, eu estou numa confusão moral danada e eu não sei o que fazer. Moral, ética, eu não sei se eu faço, eu não sei se não faço. Senhor, eu estou numa situação que nem os meus de dentro de casa conseguem entender. Senhor, eu estou numa situação que eu não posso falar nem com o meu pastor. O que é isso? Isso é uma súplica. E somente através de uma súplica sincera somente através de uma súplica sincera é que Deus pode nos dar uma resposta e uma palavra de ordem. Somente através de uma súplica sincera. Fica o seu critério, o que você e eu vamos falar com o Senhor. Eu me incluo nessa palavra também. Com certeza eu me incluo nela. Porque se hoje eu estou falando aqui com vocês, é porque ela primeiro passou dentro do meu coração e eu passei pela experiência primeiro. Passei pela experiência primeiro. Essa é a súplica.
Sabe, mas quando a gente suplica, quando a gente pede, quando a gente ora a Deus, aí vem o quê? O chamado. Você quer sair desse barco de prostração? Você quer sair desse barco de confusão? Você quer sair desse barco de medo? Você quer sair desse barco que você não consegue, de comodidade? Então vem. 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 Pode vir. É o Senhor chamando. Pode vir. Sabe, tem momentos na vida da gente que a gente não pode fazer mesmo muita coisa. E a gente tem que aguardar o chamado de Deus, a gente tem que aguardar a ordem de Deus. Isso me faz lembrar Abacuque. Abacuque sem entender nada do que estava acontecendo com Israel. O que ele fala? E aí ele entra num conflito com o Senhor, né? Um profeta totalmente depressivo. E aí ele fala assim, olha, eu vou fazer o seguinte, eu já falei com Deus, eu já clamei, já supliquei, mas eu vou me colocar em uma torre de vigia e vou aguardar até que o Senhor me diga o que eu devo fazer. Tem momentos na vida da gente que é assim. A gente tem que aguardar. Mas quando a gente ouve o chamado, quando a gente ouve o chamado de Deus, a gente tem que dar a resposta. E qual foi a resposta de Pedro? O Senhor falou, vem, pode sair do barco, meu filho. Pode sair desse barco de temor. E aí o Senhor, Pedro, vai e começa a caminhar sobre as águas. Não é? Essa foi a resposta. Foi a resposta de Pedro. E isso é uma resposta de fé. Irmãos, isso é uma resposta de fé tremenda. Eu estava falando para vocês da experiência, eu tenho vivido momentos de ter que usar muito, mas muito a minha fé. A minha esposa sabe disso. Me aconteceu um fato, eu vou ser muito sincero para vocês, para mim foi inusitado. Eu nunca passei por isso. Falei para vocês que a gente assumiu uma empresa, a gente adquiriu uma empresa que era de outros donos. E aí você pega com toda aquela burocracia, né, CNPJ já existente, funcionários trabalhando, você compra passivo e ativo da empresa, o ativo e o passivo ao mesmo tempo. E no dia 1º de maio, eu, desgostoso com algumas situações e totalmente estressado, dia 1º de maio, eu não me esqueço disso. Dia 1º de maio. Isso eu estou falando para vocês de situações que eu tenho colocado diante de Deus. Ou seja, eu não quero viver independente de Deus. Eu quero viver aquilo que Deus quer que eu viva. E eu quero viver sob a vontade de Deus. É isso que eu quero viver. E é isso que eu tenho procurado viver. Estou casado há 10 anos. Minha mãe está sentada ali. A minha mãe é 37 anos, né? São duas pessoas que me conhecem bastante, minha esposa e minha mãe. E elas sabem o quanto é difícil para o Alexandre deixar algumas coisas na mão de Deus. Ou o quanto foi difícil. Mas eu passei uma experiência que eu nunca passei na minha vida. Eu entrei na empresa no dia 7 de maio, feriado. Fui lá resolver um problema de uma instalação elétrica lá com um eletricista. E aí, 1º de maio, né? Eu falei o quê? 7 de maio. Obrigado. Dia 1º de maio, entrei lá para poder resolver um negócio com o eletricista. E aí, antes dele chegar, eu comecei a orar dentro daquele lugar. Eu falei, Deus, olha, tu me deu isso aqui, eu não quero primeiro que isso tire o meu foco no teu reino, é meu sustento, mas eu quero ser servo teu, eu preciso caminhar debaixo da tua vontade, eu quero fazer aquilo que tu quer. Deus, olha só, eu também te apresento. E aí eu fui andando, irmãos, eu nunca fiz isso. Eu te apresento, Senhor, esse setor aqui. Quem tiver que ficar nesse lugar vai ficar comigo. Vou aqui agora nesse setor, Senhor, andando dentro da empresa, igual um doido. Subi até o 2º andar e falando a mesma coisa, cheguei lá na cadeira da minha esposa. Senhor, se essa aqui tiver que ficar também... Brincadeira, irmão, não falei isso não.
Isso eu não falei, não. Irmãos, eu sei que eu orei. Eu orei e eu chorava, eu orei e chorava. Em maio, eu tive 5 demissões. Eu não mandei ninguém embora. Não mandei ninguém embora. As pessoas me procuravam, entravam na minha sala e falavam assim, olha, eu quero pedir demissão. Eu falei, tá bom. Ah, eu quero pedir demissão. Tá bom. Eu quero pedir demissão. Tá bom. O que é isso? No momento que o Senhor me mandou sair do meu barco de comodismo, de achar que eu podia fazer sozinho, que eu podia fazer com meus próprios braços, no momento que eu ouvi o chamado dele, eu tive que dar uma resposta disso, e a resposta que eu tive que dar é uma resposta de fé, de que ele pode conduzir as coisas na minha vida. Eu até brinquei com a minha esposa, olha, eu descobri uma nova consultoria de recursos humanos lá no céu. Agora a gente vai ter que orar para Deus mandar gente, porque eu preciso de gente para trabalhar. Eu preciso de gente para trabalhar. E a nossa resposta, ela tem que ser uma resposta de fé. Você pode dizer para mim assim, Alexandre, e Pedro também poderia ter falado isso, olha, quando Jesus falou assim, vem meu filho, pode vir, pode caminhar. Você, Jesus, não vou não sou anfíbio. Isso não é razoável. Andar sobre a água não é razoável, isso foge a razão de qualquer um. Mas quem disse para mim e para você que as coisas de Deus são razoáveis? Quem disse para mim e para você que entrar na frente de um túmulo de um homem morto já há 4 dias e mandar retirar a pedra e gritar para esse morto e falar assim, vem para fora, que isso é razoável? Quem disse para mim e para você? Quem disse para mim e para você que a cura de uma doença é razoável? De uma doença que não tem cura? Quem disse? Tem coisas que fogem à razão mesmo. Mas nós temos que dar a resposta para o chamado de Deus. E por fim, a outra coisa é a experiência. Porque é somente dando resposta ao chamado de Deus é que a gente passa a ter experiência com Ele mesmo. E sabe aquela fé pequena que Jesus falou? Ô homem de pequena fé. Ela começa a se desenvolver em uma fé que pode mover o sobrenatural. Queridos, são essas coisas que Deus colocou no meu coração. Eu não sei o que Ele falou ao seu, eu sei o que Ele falou ao meu coração. E eu queria que você guardasse isso no seu coração. Porque eu sei que existem momentos que eu e você, como eu já disse aqui, existem momentos que eu e você, às vezes a gente se acha muito forte. Mas amanhã você pode voltar a esse lugar prostrado aqui nesse chão. Prostrado nesse chão. Não é? Existem momentos que você pode passar da sua vida que pode até abalar as estruturas da sua fé. Ou quem sabe até estrutura familiar. Até estrutura familiar. Mas é nesse momento que você vai ter que fazer uma súplica sincera ao Senhor. É nesse momento que você vai ter que falar, Senhor, me socorre. Eu sou dependente de Ti. Eu não quero viver uma vida independente da Sua vontade. Eu quero que Tu conduza a minha vida. Senhor, me tira desse estado de prostração. Me tira desse estado de falta de fé, de desesperança. De falta de esperança, de desespero. Me tira, Senhor.
E aí o Senhor vai te dar uma palavra de ordem. Você quer? Então vem. O Senhor vai te dar uma palavra de ordem. É isso que você quer mesmo? Você está entendendo bem o que o Senhor está falando comigo, com você? Primeiro tem que passar pela minha súplica. Eu tenho que reconhecer isso. E aí o Senhor vai falar assim, então vem. E aí depois que Ele falar, vem. Que Ele dê a palavra de ordem. Eu falei para vocês que o Senhor Ele tem necessidade de falar, mas ao mesmo tempo de dar a palavra de ordem. Ele vai dar a palavra de ordem. E aí você vai ter que dar a resposta a essa palavra de ordem. E só você pode dar a resposta a essa palavra de ordem. Porque aquilo que o Senhor fala comigo, não é o que Ele vai falar com você. Você está entendendo? Aquilo que o Senhor fala comigo, não é o que... Comigo Ele não é o mesmo que vai falar com você. A mensagem de Deus é uma mensagem universal, mas também ela é uma mensagem pessoal, individual. O que o Senhor fala com o pastor Paulo, não é o que Ele fala comigo. Por isso a resposta quem tem que dar é você. E é baseado nessa resposta que você vai dar para o Senhor. É baseado nessa resposta que você vai dar para o Senhor. É que vai fortalecer a tua experiência com Ele. São essas poucas coisas que Deus colocou no meu coração nessa noite. E que eu estou repartindo com vocês.